Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um dia do nosso devocional, né? 21 dias com o João. Hoje nós estamos aqui no capítulo 19. Estamos aí, ó, quase chegando ao fim do nosso desafio, do nosso devocional. E eu espero que esteja edificando a vida de todos vocês, que vocês possam aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor e que a gente possa dar continuidade hoje nessa caminhada, né? Estamos chegando ao fim, mas ainda temos aí 3 capítulos para aprender. Hoje, capítulo 19, vamos consagrar mais esse capítulo ao Senhor, sabendo que só Ele pode realmente fazer desse momento um momento diferenciado de aprendizado, de renovação da nossa fé. Amém? Senhor, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos orientado, tem nos sustentado para contemplar, Senhor, mais ainda da Tua palavra, da Tua graça, da Tua bondade e do Teu amor. Que em nome de Jesus, esse tempo precioso, esse altar que está sendo levantado agora, esteja na Tua presença, nas Tuas mãos, que o Senhor possa falar aos nossos corações e possa contemplar também o nosso coração rendido e a Ti, glorificado para Ti, Senhor. Que em nome de Jesus, esse novo tempo seja para Te honrar cada dia mais. Amém? Então vamos lá, vamos aqui para mais um momento, capítulo 19, lembrando que o capítulo 19, ele dá continuidade ali no momento de sofrimento de Jesus. Jesus foi preso, né, no capítulo anterior, né, foi preso, já estava ali passando pelo julgamento de Pilatos, né, Pilatos já conhecendo um pouquinho aí a história, querendo de uma certa forma se esquivar de tudo que Jesus, assim, que estavam acusando Jesus a todo momento. E aí nós vamos seguir adiante aqui na leitura de uma forma mais extensa, mas que com certeza vai falar muita coisa também para os nossos corações. Amém? Vamos lá, capítulo 19. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Lembrando que no início que ele tentou livrar Jesus, né, dando a ele aquela oportunidade de ser solto por conta da lei, na época da Páscoa, sempre eles soltavam um prisioneiro. Então, deu ao povo ali a oportunidade, de uma certa forma, ele tinha esse direito de soltar. Só que quando a gente vai ler, a gente entende assim a posição de Pilatos. Pilatos era um governador, então ele tinha poder para soltar. Só que ele se esquivou, ele meio que se acovardou diante do povo. Ele tinha essa possibilidade de fazer ele mesmo. Não, eu tenho o direito de soltar alguém, eu vou soltar quem eu quiser. Só que ele se acovardou e deu ao povo o voto que poderia ter sido dele, né? Então, assim, ele tentou aqui de alguma forma no capítulo 18, e aí negaram, o povo foi lá, os judeus, os que estavam lá querendo a morte de Jesus de qualquer forma, preferiram soltar Barrabás, né? E aí, dá continuidade aqui no capítulo 19, exatamente daí, né? Soltaram Barrabás e aprisionaram de vez Jesus, né? E é quando Pilatos determina aí que comece realmente os açoites, o sofrimento, né, a apanhar, e ele dá essa ordem aí de agora em diante. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura, né? Chegavam-se a ele e diziam: "Salve, rei dos judeus", e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: "Eis que eu vos tenho apresentado, para que saibais que eu não acho nele crime algum." Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: "Eis o homem." Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: "Crucifica-o, crucifica-o." Disse-lhe Pilatos: "Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum." E responderam-lhe os judeus: "Temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus." Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: "De onde és tu?" Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: "Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar?" Respondeu Jesus: "Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem." E aí, vamos até aqui, ó, versículo 11.
que a gente vê aqui? A gente vê Pilatos a todo momento querendo se esquivar dessa responsabilidade, porque ele entendeu desde o início a inocência de Jesus. E aí o que a gente vê? A gente vê um povo que está, de uma certa forma, preso à religiosidade, querendo por inveja pelos feitos de Jesus, pelas coisas que Jesus estava proclamando, por medo de perderem a sua religiosidade diante de realmente do Messias, confrontando aquelas leis que eles determinavam, mas que na verdade eles eram muito hipócritas, né? Porque não amavam outro ser humano, só pensavam na punição. É como se a lei só funcionasse na parte do punir, não funcionasse na parte realmente do zelar, do cuidar, do amar as pessoas, né? E aí, Pilatos entendeu as acusações fraudulentas que eles estavam dando para Jesus. E a todo momento ele tentou de algumas alternativas para poder, de uma certa forma, soltar Jesus. E aí, quando ele diz aqui, tá aí, ó, o homem que vocês disseram ali, ó, que é perigoso, tá, ele mandou bater, né? Bateu, imagina aí, Jesus apanhou, foi açoitado, né? Esbofeteado. E aí, quando ele já está bem mal, ele vai lá e mostra ao povo, e principalmente aos judeus que estavam ali, os mestres, né, da lei, que realmente eram os que mais queriam a morte de Jesus. Ele mostra, olha aqui o homem que vocês disseram que é tão perigoso. Ele nem tentou revidar, né? É de uma forma que Pilatos estava zombando ali desses homens, né, que diziam que Jesus era uma pessoa muito perigosa, né? Então estava mostrando ali para ele. E quando eles disseram, né, crucifica, tal, ele diz assim, ó, tomai vocês, crucifiquem vocês, porque eu não quero em cima de mim essa culpa. Então tá aqui, ó, entregue para vocês crucificado, né? E aí eles pontuam para a lei que eles mesmos não podem fazer isso, né? Lembra lá no capítulo anterior que eles disseram que pela lei eles não podem tirar a vida de ninguém, né? Então, de uma certa forma, eles não podiam. E aí ele pontua, né, que eles não podem fazer isso e entrega aí realmente a Jesus a Pilatos para que possa se cumprir a lei de cívica, né, da época, né, a lei romana, do que eles estavam pontuando ali. E aí, mais na frente, no versículo 10, Pilatos vai interrogar Jesus novamente. E vai tentar, de alguma forma, ele ficou temeroso quando disseram assim, olha, tu não se julga o filho de Deus? Vai aí, se salva, tu não é o filho de Deus? Né? Então, gente, assim, a todo momento eles tentavam diminuir e descredibilizar Jesus. Não bastava os açoites. Desde quando ele estava lá, ensinando sobre Deus, ensinando sobre os princípios, né? E quem ele era, fazendo milagres, a todo momento ele estava sendo descredibilizado. E aqui também, de uma certa forma, eles ficavam tentando que Jesus recuasse daquilo que ele já tinha declarado, da fala de que ele era o Filho de Deus, né? Que ele verdadeiramente era o Messias, ele era o enviado. Né? E aqui, quando Pilatos escuta que ele é possivelmente o Filho de Deus, ele ficou atemorizado, né? Como diz aqui na palavra. Né? E quando ele volta lá para falar com Jesus, ele pergunta, então, e aí, você é quem? Você é realmente o Filho de Deus? E Jesus não fala nada. Porque o silêncio, muitas vezes, é a melhor resposta. Às vezes você quer confrontar situações difíceis na sua vida, onde a melhor forma é se calar. E até nisso o Senhor nos ensina, que a gente possa verdadeiramente entender como é Jesus e como ele era realmente assim, um Deus, Deus propriamente dito, porque ele tinha a sabedoria em si, em tudo que ele fazia, em todas as palavras que ele usava, a forma com que ele conduzia cada situação. E aí ele pontua, nenhuma autoridade teria sobre mim se realmente quem está acima não fosse dado, né? Então, se fosse vontade de Deus que Jesus não estivesse ali, não iria existir autoridade na terra que iria fazer com que ele estivesse. Então, ele estava ali porque ele estava no controle, cumprindo verdadeiramente aquilo que ele veio fazer nessa terra, que foi nos salvar. Então, ele estava fazendo o cumprimento de uma promessa. Então, quando ele recua aqui com Pilatos, né, ele diz, ó, nada está acontecendo senão se de cima não te fosse dada essa autoridade. Né? Então, assim, que ele pudesse diminuir aí o ego dele, que na verdade ele estava ali cumprindo algo que ele já estava certo de cumprir, que não iria mudar. Mas vamos lá, versículo 12. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César.
Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. Aqui, gente, o que a gente vê? Ó? Os judeus que eles não adoravam César, eles não tinham César como seu rei, né? Eram propriamente uma cultura contra a cultura romana, mas aqui eles se fingiam, né? De servos, de conhecedores ali da lei romana, de que seguiam verdadeiramente a lei romana. E Pilatos, como governador, né, ali de Roma, ele tinha como se fosse assim um cargo de confiança. Então, eles, de uma certa forma, usaram da persuasão ali, do medo, para amedrontar Pilatos. Então, Pilatos, ele se acovardou de verdade, porque ele tinha poder para libertar Jesus. Mas sabemos que tudo ia acontecer porque era permissão de Deus, mas diante da humanidade, ele poderia ter feito, mas ele se acovardou. Por quê? Porque o povo poderia ir lá com César e falar assim, olha, ele que era teu servo, esse cara aqui que era, se dizia rei, né, rei dos judeus, né, rei do povo de Deus, e Pilatos foi lá e soltou ele. Então, Pilatos temeu o quê? Pelo próprio cargo, pela própria vida, né, pela condução daquilo que ele estava vivendo naquele momento. Então, ele realmente recuou. Tentou de alguma forma salvar, mas não conseguiu, porque a todo momento o povo judeu, que nem gostava ali, nem cumpria verdadeiramente as leis romanas, ele foram lá e foram meio que cutucar ali para amedrontar Pilatos. Versículo 14. E era a Paracrese Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Né? Então, ele foi novamente para um tribunal para ver se tentava libertar Jesus. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei senão César. Né, gente? Então, assim, para você ver como o ser humano, diante de uma situação, ele muda de opinião, principalmente política, né? Aquela que é mais conveniente. Então, que a gente possa também aprender um pouquinho sobre isso aqui, ó. As convicções políticas, muitas vezes as pessoas estão aprisionadas naquilo que é conveniente para si. Aqui era conveniente que os judeus dissessem, ó, meu rei é César, né? E por quê? Porque eles iriam fazer assim o que eles tanto queriam, que era a morte de Jesus, né? Então, isso também fala muito da nossa realidade dos dias atuais, né? Então, Pilatos o entregou para ser crucificado, né? Então, ele tentou de tudo, todas as formas, todos os meios com que ele viu, mas realmente não foi possível, né? Então, aqui a gente vê aqui como um homem perigoso que Jesus era declarado, estava ali, né, maltrapilho, depois de muitos açoites, de muito sofrimento, mas mesmo assim, o povo não se compadeceu. A gente vê Pilatos, assim, entrega Jesus para apanhar, para fazer com que, de uma certa forma, para tentar comover o povo judeu de ele não receber a pena de morte, e sim só os açoites, né, só ser prisioneiro, mas não morrer, porque o que eles queriam realmente era a morte. Então, a todo momento ele tentou ali, mas realmente não conseguiu. 17. Tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E aí, o que a gente vê aqui? Jesus carregando a própria cruz, né? João, ele faz um resumo. Quando a gente vai ler lá nos demais evangelhos, é um pouco mais extenso, eles relatam mais o sofrimento de Jesus, como que Jesus passa cada momento, mas aqui João lembra que ele sempre vai falar da autoridade de Jesus, de quem é, que Jesus é Deus, né? Então ele tenta reduzir, não que for um sofrimento menor, aqui em João não, que a gente está falando do mesmo episódio, mas ele não dá margem, é como se fosse assim, ele não dá margem para que a leitura do evangelho de João seja uma leitura onde a gente vê Jesus como uma vítima. Não, aqui Jesus ele foi para ser crucificado como um Deus. Então, assim, não é a morte por si só, não é porque ele perdeu a guerra, não, pelo contrário, ali era um passo para a santificação eterna, ali era o cumprimento de um propósito, da missão na qual ele veio aqui. Então, por isso que João, ele olha, e a todo momento quando a gente está lendo, a gente vê aqui o relato de uma forma assim, Jesus venceu. Ele é vencedor, independente que ele tenha passado, do que ele sofreu, mas ele é vencedor. E aí na cruz, o que a gente vê?
essa questão de Jesus carregar a própria cruz sobre o madeiro, né? Então, porque no madeiro ficou os nossos pecados, né? A gente sabe que na crucificação, naquela época, a crucificação era como se fosse a pena de morte. E a morte de cruz era uma morte mais, assim, dolorosa. E ao mesmo tempo que era dolorosa, era cruel, era vergonhosa. Era uma coisa que o local aqui, o nome é Gólgota, né? Esse lugar era conhecido como um lugar que realmente eles iam lá para crucificar, e os mortos de cruz, eles não tinham direito de ser enterrados. Então, a grande maioria, acho que era lugar das caveiras, que era conhecido esse lugar. Então, era um lugar que, com certeza, ele tinha muitos ossos, né, de mortos, né, caveiras de mortos, mas também tinha muito cheiro de morte, né? Corpos em putrefação, porque os corpos eles ficavam pendurados no madeiro e lá eles ficavam, não era enterrado, não era nada, então eles deterioravam ali tudo a céu aberto, né? Então era um lugar que cheirava a morte. Então o pior lugar que poderia ser para levar um ser humano à morte. E aí o que ele diz aqui, ó, Jesus foi crucificado entre dois ladrões, né? E ele ficou bem no meio. Por quê? Porque quando faziam a crucificação de 3 pessoas ao mesmo tempo, o que ficava no meio era como se fosse o pior dos condenados. Como se fosse aquele que fez a pior coisa. Então, para eles, o que Jesus fez? Ele foi um blasfemo, ele falou, ele mentiu, ele usurpou uma identidade que não existia, né? Então, ele blasfemou contra Deus. Então, para eles era o pecado maior. E aí ele foi condenado no meio. A cruz dele foi a cruz do meio, que era a cruz que realmente dizia de um lugar, de uma pessoa que era ruim, que realmente era condenado, o pior condenado, né? Versículo 19. Pilatos escreveu também um título e o colocou em cima da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, e sim, ele disse, sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Então, assim, para a gente ver, mesmo diante da situação e da posição de Pilatos, Pilatos creu em Jesus como rei dos judeus. A gente não pode descrever que ele aceitou Jesus, mas ele reconheceu. Ele disse, eu escrevi o que eu escrevi, eu não vou tirar, porque eu entendi, né, que realmente é ele. Por mais que ele não quisesse se posicionar, não quis falar, não quis dizer que realmente ele era para Pilatos, mas ele entendeu de uma certa forma, né, estava convicto. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. Porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. E aí lá em Salmos 22, foi profetizado, né, que aconteceria. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados, né? Então, foi profetizado lá, né, no Antigo Testamento ainda. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, que é João, né? Disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. E aí, o que a gente vê aqui? Falando de Maria, né? Maria, diante de tudo que aconteceu com Jesus, que aqui em João é bem resumido, mas quando a gente sabe todo o processo dele ali de sofrimento até chegar ao Calvário e ao momento da crucificação, Maria esteve com ele a todo momento seguindo. Ela viu tudo. Então, o que a gente percebe de Maria? Ela teve uma infinita alegria com o nascimento de Jesus. A gente imaginar uma mulher virgem, uma moça virgem que nunca teve um homem, engravidou do Espírito Santo, né? Tamanha alegria que foi ter um filho de Deus carregando no ventre, tamanha alegria a carregar o filho de Deus no colo. Mas do tamanho que foi a alegria de Maria, foi a dor de perder o filho da forma que foi, né? Então, assim, eu não gosto nem de imaginar o sofrimento que ela deve ter passado, de ver. Se a gente, eu particularmente, eu não consigo assistir os filmes de
da crucificação de Jesus, que tem, por mais que a gente saiba que ali é uma ficção, mas eu não tenho suporte, não consigo, eu sofro demais. E até quando eu estou lendo a palavra, que eu começo a ler os evangelhos, que começo a ter ali o sofrimento de Jesus, eu fico olhando e imaginando o Senhor como o Senhor nos amou de verdade, né? O quanto que o Senhor nos amou a ponto de Ele sofrer tamanha dor, né, por esse povo tão pecaminoso, tão ingrato que nós somos, né? Então que a gente possa imaginar a dor dessa mulher, que era a mãe dele. Mas antes dele ir, ele se compadeceu daquela mãe e ele, de uma certa forma, ele teve um cuidado e zelo que nos ensina também a como nós, como filhos, devemos cuidar dos nossos pais, né, das nossas mães, ter um zelo, ter um cuidado, não deixar desamparado, né? Então ele estava indo, mas ele olhou e disse assim, ó, você não vai ficar desamparada, tá aí, ó, seu filho. Sabemos, né, que nas escrituras, né, em outros momentos fala de outros filhos de Maria, que ela teve outros filhos biológicos, né? Mas de uma certa forma ele estava dando para ela uma segurança. Você não vai ficar só, vai ficar a gente cuidando de você, né? Então que a gente possa também ter esse zelo com os nossos pais, né? Para ter sempre, principalmente quando vai ficando idoso, que a gente possa ter esse zelo sempre maior. Versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Né? Então, olha, a crueldade foi até o último suspiro de Jesus, né? No momento de sede, que ele estava aí, ó, desde a noite anterior, sofrendo, apanhando, passando por todo aquele sofrimento de dor, de carregar a cruz, e ele com sede. Já estava ali crucificado, mas ainda assim, né, ainda quiseram humilhar até o último respirar dele, né? Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados, porque assim, o que eles faziam? Eles deixavam a pessoa semi-morta, né? Então ela estava lá, ela tinha já furado as mãos, as pernas, mas ainda ficava lá naquele processo de morte lenta, né? Então o que eles fizeram aqui? Olha, como é período de Páscoa, como é o sábado de Páscoa, né? Vai chegar o sábado, na verdade, como vai chegar o sábado, então vamos fazer assim, para não correr o risco desse povo aqui ficar nessa morte lenta, devagarzinho, quebra logo as pernas deles, para que aconteça logo, né? Não seja tão demorado. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com que ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, né? Lembra que Jesus deu o último suspiro, aí eles não quebraram as pernas de Jesus. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Ainda assim, até o último momento, o Senhor, ele passa por tudo isso, né? Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro, e o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vos creiais. Aí lembrando, ó, saiu água e sangue. E aí a gente lembra da palavra de Jesus que ele fala, né? Que eu sou a água viva. E aqui ele fala mais uma vez que aqueles que viram, que ouviram o que Jesus falava, verdadeiramente creram que era verdade, que ele era a água viva, né? Então, assim, a gente sabe que quando o corpo do ser humano ele é perfurado, não sai água, sai sangue, né? Então, ali, ele de uma certa forma, se cumpre as palavras que Jesus falava, né? E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Que aí tem lá em Êxodo, em Números, né? E nos Salmos. E outra vez diz a escritura: eles verão aquele a quem transpassaram, né? Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que ele permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Então José de Arimateia era conhecido como um homem rico daquela região, era um judeu, mas que não declarava publicamente
durante a vida de Jesus, né, ele não declarava ser verdadeiramente um discípulo de Jesus, mas ele seguia Jesus, mas não declarava por medo, por temer as represálias, né, dos demais judeus, principalmente dos sacerdotes. Então ele não queria ser de uma certa forma excluído e ficava seguindo Jesus secretamente, né, sendo um discípulo secretamente. Mas a gente vê o quê? Que diante da morte de Jesus ele não quis saber, ele quis honrar, enquanto muitos se esconderam, fugiram, negaram Jesus, ele quis honrar Jesus. Então, mesmo que em vida ele não conseguiu testificar, mostrar realmente que ele era discípulo de Jesus, na morte de Jesus, ele quis honrar o Senhor. E também Nicodemos, lembra do Nicodemos, que eu acho que é no capítulo 3, que ele não tentou de alguma forma ali persuadir ali os demais sacerdotes, mas tinha medo também. Olha aqui Nicodemos de novo. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e de aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Amém. A palavra até aqui. E a gente vê que mesmo diante da morte de Jesus, aqueles que andavam com ele, que ouviram dele, que de uma certa forma temiam o povo, mas ainda conseguiram honrar Jesus, né? Dar o melhor para aquele momento de sepultamento para Jesus. Dar um lugar de honra, um lugar onde nenhum morto foi enterrado, né? Porque ele é diferenciado, ele realmente é o Deus transformado em homem. Então que a gente possa entender o valor do Senhor, o valor do que ele fez. Ele levou naquela cruz os nossos pecados. A todo momento, Satanás, ele tentava, de uma certa forma, persuadir, fazer com que Jesus não cumprisse a missão dele. Como isso? Quando ele faz com que, de uma certa forma, Pilatos clame ali o povo, você não quer... O próprio povo ficava, olha, diga aí que você é filho de Deus, né? Diga aí que para ele libertar. De uma certa forma, era as artimanhas ali de Satanás, tentando as últimas cartadas, né, que foi pedir para descer, pede para descer da cruz, se você verdadeiramente é filho de Deus. Então, assim, Satanás, ele não queria o cumprimento dessa crucificação, porque ele sabia que se Jesus descesse daquela cruz, Jesus seria salvo, mas nós não. E se Jesus sobe naquela cruz, é crucificado, morto, sepultado, a nossa vida, né, teria ainda uma segunda chance. Nós teríamos sim a salvação. E nós poderíamos contar com a salvação a partir dessa morte de cruz. Então, amém? Então, que o Senhor possa, assim, falar cada vez mais aos nossos corações. Que a gente possa, nesse momento, olhar para o Senhor e agradecer por Ele ter cumprido tudo aquilo que Ele prometeu quando Ele veio para essa terra. Por Ele não ter desistido de nós, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor, mesmo diante da dificuldade. Por Ele não ter desistido de nós, e que a gente possa verdadeiramente ser gratos a Ele, por nós estarmos aqui. Porque mesmo diante de todo o sofrimento, Ele cumpriu aquilo que Ele veio fazer. Então, graças ao Senhor, nós podemos hoje contar com a salvação e a eternidade. Amém? Então, que Deus abençoe. Amanhã a gente está de volta. E eu sou assim, me emociono mesmo quando fala de Jesus, porque é um amor grandioso que não tem comparação. Que Deus abençoe e até amanhã no próximo devocional. Tchau, tchau.